A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos e amigos que estão conectados conosco através do nosso YouTube. Queremos levar até você, meu querido irmão, uma mensagem com o tema que nos chama a atenção sobre a Páscoa. Se a cruz falasse. Meu prezado irmão, meu dileto ouvinte, a semana da Páscoa foi uma semana muito movimentada por todas as pessoas que realmente lembram do que aconteceu. Jesus, antes da festa da Páscoa, ele reuniu seus discípulos e eles encontraram um lugar, um salão nobre. Tudo estava preparado. Jesus sentou à mesa para ministrar a Santa Ceia. Ele, reunido com seus discípulos, para ensinar a eles o ato de humildade. Ele tomou uma toalha, cingiu-se, depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha com que estava cingido. E ele se aproximou de Pedro. E Pedro olhou para o mestre e disse: Mestre, tu vai lavar meus pés? E Jesus disse: Sim. E ele disse: Senhor, nunca tu me lavarás os pés, porque eu é que preciso lavar os teus pés. Jesus olhou para ele e disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Naquele momento, Pedro disse a Jesus: sendo assim, Senhor, não somente meus pés, mas a minha mão e o meu corpo inteiro. Jesus deu a resposta para Pedro, dizendo: Pedro, o que está limpo não pode ser lavado. Quero lavar somente teus pés. Porque naquela época, meu querido irmão, meu amigo, só quem lavava os pés dos seus senhores eram os escravos. E Jesus instituiu lava-pés. E ele lavou os pés dos seus discípulos. E voltando à mesa, fez uma pergunta: vocês entenderam o que eu estou fazendo a vocês? Eu, sendo Senhor e Mestre, estou lavando os pés de vocês. Portanto, cada um de vós pode lavar os pés, porque eu vos dei o exemplo. Porque o servo não é maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabes estas coisas, bem-aventurados sois, se assim fizerdes. Aquela Santa Ceia, ele estava ministrando ali porque era a última Santa Ceia antes de ele ser maltratado. Logo em seguida, ele foi injuriado, foi perseguido, foi maltratado, foi levado perante as autoridades daquela época. E as autoridades ali destinaram uma pergunta a Jesus: tu és o Cristo? Tu és o Filho de Deus? E ele, olhando para as autoridades, e disse: vocês estão dizendo, verdadeiramente eu sou. E é chegando o momento de que ele seria preso. Jesus foi preso, foi castigado, foi torturado. E por fim, eles levaram para o monte. E ao chegar ali, Jesus prostrou seus pés no meio do jardim e disse: Pai, passa de mim este cálice. Olha, meu amigo,
Meu querido irmão que me ouve nesse momento, que você tenha nesse momento, pare um pouco e tenha o sentimento de que o nosso Senhor Jesus passou. E aqueles homens que não queriam ver a Jesus, não aceitavam Ele como mestre ou como rei dos judeus, prepararam uma coroa de espinho, um madeiro em forma de cruz, e levaram ele ao monte Calvário. E a rua onde dava acesso ao monte ia declinando, e ele subia ao monte, cansado, porque ele era o Cristo humano, sentia o que eu e você sentia e sente hoje. E ele, sem poder suportar o peso, caía. E os soldados surravam, chicoteavam o Senhor Jesus. E as marcas derramavam-se em sangue no corpo do Senhor Jesus. E ele dizia apenas: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Até que chegou ao monte, e lá suspenderam o Senhor Jesus na cruz, pregaram suas mãos, seus pés, e a dor é tão grande, um momento doloroso que o nosso Senhor Jesus estava passando. E ele, de braços abertos ali naquela cruz, olhou para os céus e disse: Pai, passa de mim este cálice. Todavia, eu não quero que faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Meu querido irmão, direto amigo, tudo isso que ele estava passando foi por conta dos nossos pecados, da nossa desobediência, a desobediência dos nossos primeiros pais, lá no Jardim do Éden. Jesus, ele sofreu muita dor. A Bíblia diz que o seu suor descia em gotas de sangue até os pés da cruz, o seu sangue carmesim. E o homem que estava ao lado direito pediu a Jesus, disse: lembra-te de mim. Jesus, mesmo sentindo a agonia da morte, ele disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Olha, meu caro irmão, como é importante nós lembrarmos que o preço que Jesus pagou por mim e por você custou muito caro. A morte, o seu sofrimento. E nesse momento em que nós estamos falando para você, pare um pouco, faça uma retrospectiva na sua vida para ouvir a palavra de Deus. Porque se Cristo não tivesse vindo ao mundo para assinar um compromisso com a humanidade, nós não teríamos direito à vida eterna. Jesus, ele padeceu para que eu e você tivesse acesso à salvação gratuitamente. E em troca desse preço, o que eu e você deve apresentar a Jesus? A nossa obediência, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é justamente o nosso culto racional. Quando chegou a tarde, um homem rico chamado José de Arimateia pediu às autoridades que ele gostaria de fazer o sepultamento daquele homem, e eles deixaram com José. José fez o sepultamento de Cristo, um sepulcro aberto, justamente que era dele, sepultou Cristo em sua sepultura emprestada, porque os homens já tinham pedido um sinal da sua messianidade.
Ele disse: olha, eu não te darei outro sinal, a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Meu irmão, meu querido ouvinte, que esses dias que se passaram, que é chamado Semana da Páscoa, eu quero dizer para você que Jesus é a nossa Páscoa. Ele está presente comigo, está presente com você. Eu quero nesta oportunidade dizer, se a cruz falasse, a dor que Jesus sofreu, as lágrimas que ele derramou, diz um certo pregador que nem se o mar fosse tinta e o céu fosse papel, não poderia descrever o grande amor de Cristo pela humanidade, porque foi um amor eterno, um amor sem igual, um amor que levou a morte e morte de cruz para a nossa salvação. Quero convidar você agora, meu caro irmão, para nós orarmos juntos e pedir que nós possamos caminhar juntos junto de Cristo, porque Ele venceu a morte, porque nós temos que vencer com Ele se nós procurarmos obedecer a Sua palavra. É o que nós oramos nesse momento. Pai querido, obrigado por essa oportunidade, por esses minutos aqui nesse estúdio, onde nós estamos levando a milhares de pessoas o Teu Evangelho Sagrado. Vem abençoar as pessoas que estão abatidas, tristes, desanimadas, doentes, presos, algemados, aqueles que realmente passaram o dia sem ter nenhuma oportunidade de trabalho. Tem misericórdia, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua infinita bondade. Nós oramos nesse momento a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus.